A gente tá junto aqui, tá junto. Vai na frente, dela leva o susto e a gente só ri dela. Vai lá fora. É a mesma mulher, é a mesma mulher. Não para de assustar a gente. Ela vindo atrás para o susto, ó. Um olha para trás e outro para frente. Um para trás e outro para frente. Um olha para trás e outro para frente. Ai, tem um bebê ali. Vai. Cara, que lindo. Será que é um Não animatrônico? quero. Não quero mais. Não. Não, calma, vem. Só mais susto. Tá grande ali. Tenta. Não tô com medo.